formas geométricas em cores fortes se movem. Cortadas por linha branca, se transformam em ondas. Programa especial em branco, no fundo vinho, acima e abaixo do nome, Ondas Coloridas. Olá, está no ar o programa especial. Hoje vamos falar sobre Pedro Baião, que é ator e tem síndrome de Down. Eu sou Juliana Oliveira, apresentadora e cadeirante. Fique com a gente. No programa especial desta semana, vamos conversar com a família de Pedro Baião, a mãe Lívia, o pai César e a avó Maria Cristina. Os irmãos Júlia e José Francisco também participaram. E ainda um bate-papo com os amigos e atores Theo Nogueira, Tatiana Alvim e Renato Góes. A família sempre incentivou muito Pedro. Nossa equipe foi até a casa deles bater um papo com Pedro, a mãe Lívia e sua maior fã, a avó Maria Cristina. Céu com nuvens em fim de tarde, prédios, casas e copa de árvores, morro ao fundo. Em uma varanda, rapaz com síndrome de Down sentado com um notebook no colo. Ele digita. Sou Pedro Baião, meu nome é artístico, meu nome inteiro é Pedro de Sá Baião. Tenho 24 anos, sou ator e síndrome de Down. E eu estou vivendo nesse lado artístico. A minha família tem muito orgulho de mim. Eu lutei pelo trabalho, lutei por ser artista, lutei por diversas coisas. No começo é difícil, mas quando você pega a manha, fica mais fácil. É que as outras pessoas são mais reprimidas, é que os pais não liberam ser livres. Eu tenho uma frase na peça que é boa. As pessoas com síndrome de Down sejam livres. Sou a Lívia Baião, mãe do Pedro, tenho 50 anos. E uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, né? É lógico, o nascimento de cada filho. E o primeiro nascimento foi o do Pedro, há exatamente 25 anos atrás, quando eu tinha 25 anos. Ele nasceu super esperado e super querido, e quando ele nasceu, quem fez o parto foi o meu cunhado, e a gente não suspeitava de nada, que o Pedro tinha síndrome de Down, não tinha por que fazer exame, nenhum teste, porque eu era jovem, enfim, minha família nunca teve nenhum histórico, nada disso. E aí, quando ele nasceu, lindo, fofinho, lourinho, bochechudo, gorducho, o meu cunhado, que era o pediatra, contou pra gente que ele tinha síndrome de Down. Lógico que aquele choque, até porque há 25 anos atrás a gente tinha muito pouca informação, né? Que é síndrome de Down, enfim. Foi um susto, mas o susto passou muito rápido e ele foi cercado sempre de muito amor. No começo tem sempre aquelas exigências de muita fisioterapia, fono, um tratamento bastante que a gente fez muito intensivo e dedicado, né, para que ele tivesse o melhor desenvolvimento possível. Então, foi muito, muito legal que a família toda se envolveu. Então, eu tinha uma irmã que ela tinha jeito com massagem. Ela, todo dia, lá na minha casa, fazia massagem no Pedro. A Leni, mãe do meu marido, ela tinha muito jeito com costura. Então, ela costurava as coisas que iam estimular o Pedro visualmente. Vermelho, tinha que ser muita coisa colorida. A minha mãe, super animada, ela também ia todo dia na minha casa, conversava com o Pedro, botava música. Então, assim, foi um envolvimento total da família. Posso dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi o Pedro, né? Vira de cabeça para baixo, mas de um jeito muito, muito legal. Na sala, Pedro sentado no sofá entre a avó e a mãe. Elas folheiam álbuns de fotos. Eu e minha avó saímos para o jantar, sassaricando. Eu sou Maria Cristina, avó do Pedro Baião. Eu não sabia nem o que era a síndrome de Down, para falar bem a verdade. Então, mas com esse momento nasce uma coisa muito bonita, que ele traz para mim, eu fico até emocionada de me lembrar, é um novo mundo. Pedro, para mim, é a pessoa que eu mais admiro na vida, porque é um batalhador. Nós nos falamos ao telefone pelo menos umas 3 ou 4 vezes por assuntos, mas não é numa relação de dependência. Não é que ele depende de mim, ele fala porque nós nos necessitamos um do outro. Ele me enriquece como eu enriqueço a vida dele. Quase toda noite a gente sai por aí. Não tem restaurante quase onde a gente sai fazendo economia, ele olha a lista, toma cuidado, vovó, olha lá, toma conta de mim, de maneira que é aquele zelo
de quem ama o outro. Na área de serviço, Pedro passa uma blusa branca. Atrás dele, uma mulher recolhe roupas do varal. O Zezé foi muito importante na minha vida e na vida dos meus irmãos. Quando minha mãe não estava, quem cuidava era ela. Era uma espécie de governanta da casa. Eu sou Zezé, eu trabalho com o Pedro há 21 anos. A gente sempre teve uma relação boa, eu e ele. Ele me ajuda no dia a dia em tudo. O Pedro passa roupa, o Pedro me ajuda a guardar a louça. Ele é muito companheiro. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele hoje é uma pessoa feliz, independente. Eu sou muito orgulhosa dele. Pedro e Zezé se abraçam. Na varanda, Pedro e a mãe conversam em pé, próximos à grade. Ambos sorriem. A independência do Pedro ele foi conquistando aos pouquinhos, né? E a gente foi trabalhando, né? A mãe também tem que trabalhar para si não super proteger, eu acho que é muito importante. Foi aos pouquinhos deixando ele mais longe, ir andando, depois ir de bicicleta, depois pegar ônibus. Aí de vez em quando ele aprontava umas, pegava de escondido uma van. Mas depois ele contava e a gente foi deixando e vendo que ele podia, né? Já que ele sabe pegar ônibus muito melhor que eu, sabe todos os números de ônibus, sabe onde vai, onde volta. Eu me considero independente de fazer as coisas que eu me sinto livre. Livre por pegar ônibus, por andar de bicicleta. O que eu espero do futuro? Que ele tenha muito sucesso como ator, acho que é o sonho dele, que ele tem que perseguir, né? Tomara que ele tenha... É uma carreira difícil para qualquer um, mas, enfim, eu acho que ele tem perseverança e que ele tenha sucesso nessa carreira, que ele seja absolutamente independente, né? De pai e mãe, que eu acho que é o que todo mundo quer. E a gente pensa um dia, talvez se ele quiser morar sozinho e perto da gente, lógico, mas, enfim... É uma vida que eu acho que ele pode ter, que é uma independência e ser dono da vida dele, que eu acho que é o mais importante, né? E feliz com o que ele faz. De costas para nós, Pedro e a mãe próximos à grade da varanda. Pôr do sol ao fundo. Fotos de Pedro na infância. Primeira, dia de sol. Pedro, um menino, uma menina e a mãe sentados. Outra, a menina abraçada com Pedro e o menino. Outra, Pedro e a menina abraçados sentados em um tronco. Quando ele tinha 2 anos e meio, fiquei grávida de novo, a Júlia, a irmã, nasceu, que foi uma coisa muito legal, porque elas, assim, os dois juntos, um estimulava muito o outro, né? Brincavam muito juntos. E aí, depois, 1 ano e meio que a Júlia nasceu o Zé Francisco. E sempre tiveram uma relação muito boa, os três. Sempre se apoiaram muito. Brincavam juntos, assim, totalmente como qualquer criança, né? Brincadeiras, mordia, chorava, um batia no outro, a coisa mais normal. E aí, juntos para a escola, todo mundo ia para a mesma escola. Brincavam das mesmas coisas, cinema, teatro, a família muito unida e se ajudando. Pedro e um rapaz andam de bicicleta na pista da praia. Sou um caçadão do Leblon, como meu irmão caçula, José Francisco. Bom, falar um pouco do meu irmão aqui, meu irmão mais velho, é cara que toma conta de mim, pergunta se tá tudo bem sempre, quer saber onde é que eu tô. Bom, meu irmãozão, tenho certeza que tá sempre o melhor pra mim. A gente dorme no mesmo quarto, então é aí o lugar onde a gente tem as maiores interações, os maiores problemas, sempre que a gente tá sempre junto o tempo todo. Mas é muito bom, que me ensinou várias coisas. Aprendo a conviver com tudo, com todas as manias dele, tudo que ele tem. Ele se irrita comigo pra caramba. Ele fica maluco com a bagunça que é o meu quarto. A gente tá sempre junto e acho que isso é importante, assim, a gente se dá muito bem. O Zé Francisco, fora a bagunça, que é virginiano, é tudo metódico, tudo arrumado. Então eu tento organizar o máximo. Eu pergunto a ele, você pode passar, você pode lavar, você pode dar uma organizada no quarto. Eu tenho que cuidar dele. Em pé no calçadão, Pedro e o irmão tomam água de coco. Eles olham em direção ao mar. Eu entendi que meu irmão tinha síndrome de Down quando eu era muito novo, eu acho. Acho que eu cresci assim. Pra mim não é diferente ter um irmão com síndrome de Down ou sem síndrome de Down. É o irmão que eu tenho, é assim que eu gosto dele. E foi assim que eu cresci, sabe? Então, pra mim é muito bom. Eu acho que me ensinou várias coisas. E acho que a convivência foi sempre muito boa entre a gente, assim.
O que eu gosto do meu irmão é estar com ele, a companhia é excepcional e mais outras coisas a mais. O que eu mais gosto é a autoestima dele, tá sempre feliz, rindo, alegre, não tem tempo ruim, tá, sabe, eu sou demais, ele entra, toma o ambiente mesmo, isso é incrível. Pedro e o irmão seguram os cocos. O sol brilha por trás de Pedro. Pedro e uma jovem abraçados caminham pela ciclovia da Lagoa Rodrigo de Freitas, margeada por coqueiros. A minha relação com minha irmã era assim, como se fosse... Foi mesmo segunda mãe, me ensinou muitas coisas. E ao mesmo tempo maternal e fraternal. O meu nome é Júlia, tenho 22 anos, sou irmã do Pedro. Nossa relação é ótima. Assim, quando era criança, claro que tinha aquelas coisas de briga de irmão, implicância, mas isso ao longo do tempo foi passando e hoje a gente se tornou muito próximo. O Pedrão é um exemplo de dedicação, de persistência, de querer alcançar o objetivo. Ele foi lá e conseguiu. Foi sozinho, tirou a carteira de ator, mostrou para todo mundo. Aí começou a fazer teatro, fazer dança, balé. À beira da lagoa, eles caminham abraçados. A nossa relação sempre foi igual com o meu outro irmão. Então, na verdade, nunca teve uma diferença assim. Eu acho que a única coisa mais gritante para mim, eu sendo mais nova, mesmo assim, eu sou como se fosse uma segunda mãe para ele, porque a minha mãe sempre trabalhou muito a vida inteira e ficava fora de casa 100% do tempo. Ela saía de casa às 7, só voltava às 8 da noite. Então, eu meio que dava uma de segunda mãe. Então, eu ficava meio que controlando ele. Quando fazia coisa errada, eu que dava bronca. Pedro e Júlia se abraçam e sorriem. Ela afaga a cabeça dele. Nossa repórter, Fernanda Honorato, foi até o teatro para saber um pouco mais sobre a profissão do Pedro. Palco, foco de luz em Pedro. Em pé, ele movimenta os ombros, ergue os braços, olha para cima, se inclina e começa a marchar segurando as pernas alternadamente. Depois se levanta, abre os braços e gira. Entrevista no chão do palco. Oi, minha gente, sou Fernanda Honorato pelo programa especial. E hoje vou conversar com meu amigo Pedro Baião. E meu amigo está um pouquinho sobre sua experiência dentro de um teatro. Me conta um pouquinho, há quanto tempo que você já está no teatro? Comecei em 2010. Entrei no tablado, já faz 5 anos. Já fiz a visita da Velha Senhora. Fui me aprofundando ainda mais. Entrei na PUC esse ano. E quando entrei, segui na carreira artística, eu comecei a pesquisar muita coisa. O que você estuda lá na PUC? Eu já estudei um curso de exercícios do corpo. Eu já fiz no primeiro período. Agora, no segundo período, estou fazendo voz em cena para preparar a voz para a cena. É sobre o que essa peça que você está fazendo? Essa peça é baseada no preconceito com as pessoas com síndrome de Down, mas o foco da peça é isso. Mas tem outros preconceitos, como pobre e rico, preto e branco, mas a peça toda é baseada no preconceito com a pessoa com Down, com a deficiência dele. Como é que é o seu personagem na peça? O meu personagem na peça se chama Guilherme. Os pais dele moram na Europa, os empregados não deixam sair de casa, quer dizer, não fazer nada. Esse menino foge de casa à procura da liberdade dele. O que melhorou na sua vida hoje depois que você entrou para o teatro? É a performance que melhora, tipo, a postura, que eu já estudei, gestos, posturas. O teatro tem que ter responsabilidade com o horário, atenção, decorar muito texto, que é muito exercício para a cabeça, para memorizar o texto. Então, manda um recadinho para o nosso público do programa especial. Quem quiser fazer teatro pode, que sejam livres e venham se divertir com a gente. Oi, Bruna! Eu te amo! Pedro em cena. Tá falando que vamos parar na garagem? Peraí, vai demorar muito tempo? O tempo que for! Tá tranquilo que a gente te espera! Agora eu vou conversar com o Theo, que é colega de elenco do nosso querido Pedro.
Como é que está sendo a sua experiência de atuar com um menino que tem síndrome de Down, como o Pedro? Está sendo incrível, uma experiência incrível, um aprendizado, acho que diário, principalmente durante o processo de ensaios que a gente teve, que o Pedro foi o primeiro a decorar o texto, ele sabia as marcas, e como ele entra só no meio da peça pro final, era legal ver as dicas dele, o olhar dele, o ponto de vista, as ideias completamente diferentes e incríveis. Bom, gente, agora eu estou com a Super Tati, que é colega de elenco do nosso Pedro. Como é que você convive com pessoa com um Down em cima de um palco? Olha, eu convivo muito bem, eu adoro. Ele tá junto com a gente, ele sabe se virar quando dá problema, a gente sabe que tá tudo bem na mão dele, então é muito divertido. As pessoas mudam como as nuvens que passam. Ai, Guilherme, eu já tô te imaginando morando sozinho, dirigindo um ônibus enorme. Bom, gente, estou com o Renatinho, que atua com o nosso amigo Pedro. Como é que está sendo essa experiência para você de atuar com o nosso Pedro? Ah, bom demais. Pedro, como todas as boas parcerias de teatro, Pedro é dedicado. Quando vê que alguém tá mal, ele chega junto, dá um abraço. Também gosta de carinho. É igual a todo parceiro de cena, tá sendo maravilhoso. Essas peças podem ajudar as pessoas com deficiência a atuar? Claro, eu acho que quanto mais pessoas com deficiência virem a peça e virem a possibilidade de estar lá, eu acho que é motivador, eu acho que é uma forma da pessoa ver que pode, né? Estou muito feliz. Obrigado. Que isso, tá louco? Que isso? Calma, Jorge. Calma, coisa nenhuma. Nem conheço o moleque. Guilherme, muito prazer. Vamos começar o protesto? Oi, Guilherme. O meu nome é Clara. Muito prazer. O meu é Nicole. Mas todo mundo me chama de Nick. Não sei por que estão falando tudo explicadinho. Por acaso Jesus tem problema na fala? Eu nunca me dou bem com gente que acha que eu sou inferior. Bom, agora quem está aqui do meu lado é o César, que é o pai do meu grande amigo Pedro. Como é que é a sua relação com o seu filho? É uma relação muito boa, é muito bom ser pai do Pedro, é muito bom ter o Pedro como filho, ele é maravilhoso, ele é carinhoso, ele é tudo de bom. E como é que surgiu a ideia dele entrar para o teatro? Olha, ele pensa em teatro há muitos anos e já tem algum tempo que ele entrou no tablado e começou a fazer aulas de teatro. Ele é uma pessoa super determinada, ele colocou isso na cabeça há um bom tempo atrás e com essa determinação e essa força de vontade dele, ele chegou aqui nessa peça maravilhosa, Bronca de Quê, que ele sempre quis fazer teatro. E hoje, como é que você se sente vendo seu filho sendo um ator profissional? Para a gente é motivo de muito, muito orgulho mesmo. Você vê toda essa trajetória do Pedro, os desafios que ele teve que passar, enfrentar. Para a gente é motivo de orgulho, de alegria, de felicidade, é tudo de bom. E você, como um pai, o que o senhor falaria para outros pais que têm um filho com síndrome de Down? Eu falaria que, primeiro, para ficar tranquilos quando a notícia chega, tudo vai dar certo, o filho vai poder fazer tudo, talvez leve um tempinho um pouco a mais do que outros, mas vai chegar lá com certeza, com dedicação dos pais, com a força de vontade do Down, para ele ficar muito tranquilo que com certeza vai realizar seus sonhos. Pedrão, por gentileza, senta aqui pertinho da gente. Pedro se aproxima e senta no chão ao lado do pai. O que você mais gosta de fazer com seu pai? Gosto de andar de cavalo, bicicleta, caminhar e outras coisas a mais. O seu pai sempre incentivou a você a fazer teatro? Ele sempre apoiou nas minhas decisões, se eu trabalharia em empresa, se eu trabalharia em teatro. Ele sempre me apoiou. Bom, obrigada por essa oportunidade, foi tão bom estar aqui com vocês. Então é isso, pessoal. Valeu. Palco. Pedro e os demais atores agradecem ao público de mãos dadas, curvando o tronco para frente. Paralímpicos.
em um suporte na parede, sabre, espadas, floretes e máscaras de esgrima pendurados. Olá para você que está ligado no programa especial, sou o Zé Luiz Pacheco, cadeirante. Estamos em São Paulo. Ao meu lado, Marcos Cardoso, técnico em esgrima em cadeira de rodas, do Clube Pinheiros. Marcos, o que é a esgrima em cadeira de rodas? É uma adaptação da esgrima convencional, né, que é um esporte olímpico que se utiliza de armas brancas, né, o florete, o sabre ou a espada, né, para realizar duelos, né? E a esgrima em cadeira de rodas é essa adaptação. Então, a pessoa com deficiência física, ela senta na cadeira fixa, né, 2 cadeiras fixas, e os atletas, eles tentam atacar, se defender, ou seja, conquistar os pontos, né, utilizando somente a movimentação do tronco. Como é que é essa coisa da pontuação? O que vale, o que não vale? Qual a parte do corpo que tem que ser tocado? O que conta ponto? O que é falta? Na esgrima em cadeira de rodas, porque por existir a cadeira de rodas, né, os pontos só valem da cintura para cima. Então, os atletas, eles usam uma saia metalizada, né, que cobre toda a cadeira e toda a parte das pernas. Quando um toque acontece nessa saia metalizada, o aparelho de sinalização ele não acusa o toque, né? Ele só vai acusar o toque quando realmente é da cintura para cima. Como é que é dividida as categorias da esgrima em cadeira de rodas? Bom, existe a categoria A, B e C, né, de acordo com a mobilidade e o controle de tronco dos atletas, né? Então, todo atleta ele tem que passar por uma classificação funcional e ali os avaliadores vão decidir em qual categoria que ele entra, né? Então, a categoria A são os atletas com maior controle de tronco, então uma lesão medular baixa, o caso de atletas amputados, né? Categoria B já são atletas que têm um certo comprometimento, um problema de equilíbrio, de controle de tronco, né? São geralmente lesão medular um pouco mais alta. E a categoria C são os atletas mais comprometidos, né? Que aí os membros superiores também já estão comprometidos. Como é que é a rotina de treinamento para uma pessoa que quer disputar a esgrima em cadeira de rodas? Como é que é? Como é que é feito o primeiro passo? Como é que são as primeiras aulas? Fala um pouco sobre isso. Ela segue um processo pedagógico como qualquer outro esporte, né? A gente vai aos poucos, né? Passo a passo. Primeiro você aprende, né, a tua postura na cadeira, aprende a punhar a arma, fazer um toque, depois as defesas, e aos poucos a coisa vai ficando um pouco mais complexa. 2 atletas em cadeira de rodas empunham espadas e duelam. Meu nome é Marcelo Mota, sou paraplégico, pratico esgrima em cadeira de roda e minha categoria B. Eu comecei no basquete, pratiquei tênis e migrei para a esgrima. E a minha lesão é uma lesão alta. Então a dificuldade de ficar na cadeira, se não praticar um exercício, um esporte, ela é muito difícil. Vai precisar de uma lateral na cadeira para ele andar, ele vai ter que ter uma confiança maior. Eu saio e quem me vê acha que eu tenho uma lesão baixa e é uma lesão alta. Não é tetra, mas é quase perto ali. Mas eu tenho a movimentação do tronco, vou para frente, para trás. Isso que me dá é o esporte. O esporte sempre foi o caminho para quem está na cadeira, ficou paraplégico ou teve algum acidente. É o caminho que vai fazer com que ele volte. Pode até não ser um atleta, mas que vai dar a ele uma condição de vida bem melhor do que ficar em casa, deitado, parado, com certeza. Os atletas equipados com máscara e colete duelam. Meu nome é Alex de Souza, eu faço esgrima em cadeiras de rodas e sou amputado da perna direita. Eu sou vice-campeão brasileiro. Eu acho que o primeiro benefício, eu acho que é a atividade, né? Você poder estar desenvolvendo um esporte, ainda mais como a esgrima, que é um esporte fino, né? Você tem que trabalhar muito a coordenação motora, você tem que saber a velocidade que você vai fazer um ataque, uma defesa. Então, eu acho que engloba um todo, né? No condicionamento físico. Marcelo e Alex duelam. Em pé, à frente deles, Marcos observa e gesticula. Esgrima é uma categoria olímpica, paralímpica, ela vai estar presente em 2016? Sim. E como é que está o nível para os brasileiros? Nós temos chance de medalha? Sim, não só estará presente, e não só temos chance de medalha, como em Londres, uma medalha de ouro o Brasil conquistou na esgrima em cadeira de rodas, né, com o atleta Giovanni Guissoni, que é do Rio Grande do Sul, e ele vai entrar, né, não tem como, ele entra como um dos favoritos em 2016. Bacana, Marcos. Obrigado aí, sabe? Obrigado a você. Esses esclarecimentos, que é um esporte olímpico, paralímpico, né? Isso é bacana. E a gente tem muita curiosidade. Eu acho que a gente está aqui esclarecendo. É um esporte bacana, legal. E eu gostei. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Tchau.
Os atletas tiram as máscaras. Prótese da perna direita de Alexia ao lado dele. O programa de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado de conhecer a história do Pedro. Se você tem uma sugestão de tema, mande sua ideia pra gente. O nosso site é programaespecial.com.br e a gente também tem uma página no Facebook. Um grande beijo para você e a gente se vê de novo aqui na semana que vem. Até lá! Tchau! Os créditos do programa especial desta semana você encontra em nosso site